quero agradecer também ao Renato Tagnin pela brilhante exposição. E... trocado. E aí, aos que tiveram a sabedoria de ficar até o final, né? Porque isso também exige sabedoria, certo? A gente vai passar as perguntas de vocês, tá certo? Eu pediria que quem tem pergunta a fazer, vem fazer pergunta aqui no microfone, porque a gente está gravando, certo? E a gente quer que essas perguntas fiquem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os 4 que estão na mesa. Eu sou uma entusiasmada da causa ambiental, já há muitos anos, né, por influência familiar, e também por uma influência religiosa, porque eu acredito que nós somos parte de tudo, de todo esse ambiente que está aqui. Não consigo me ver de uma forma diferenciada. Eu sou um ser integrante, parte da natureza. Inclusive, como professora, eu falo para os alunos, né, que nós somos o único ser da natureza que é capaz de sujar a água que vai beber, porque os animais não fazem isso, né? Nós fazemos. Mas, independente disso, eu sou uma entusiasmada e me recuso a pensar que o nosso futuro é sombrio. E eu gostaria que vocês fizessem um comentário a respeito disso. Qual é a expectativa que vocês têm em relação ao futuro? Eu sei que depende da participação, da cidadania, desse exercício, dessa prática. E qual é a perspectiva que nós podemos esperar da sociedade, desse avanço, desse movimento para o futuro? Porque, se a gente for olhar, né, Renato, essa sua fala, principalmente essa última fala, né, então a gente desliga a luz, né, tranca a porta, vai embora, porque ali nos mapas não sobrou nenhum lugar em que a água esteja limpa. Pelo que eu vi, nenhuma água mineral, né, porque todo o subsolo está contaminado. Nenhum lugar em que a gente possa falar, olha, aqui, vou fazer minha casinha, né? Vou fazer minha casinha aqui. Mas eu sei que também a sua fala é uma fala de alerta, né? A gente percebe que há uma esperança, há uma... Então, quem puder falar, quem tiver vontade. Obrigada. A gente se mobiliza quando a situação é grave. E ela é. É simples assim, né? Dourar a pílula não vai dar. O que eu mostrei, algumas coisas que eu mostrei, são cenários. Cenário é um instrumento de administração, de planejamento. Eu faço um cenário, vários cenários, para que eu possa me orientar hoje, olhar para eles e falar, esse eu não quero, esse aqui eu quero. Então, isso engata com uma frase que eu ouvi, que eu estou até tentando lembrar de quem foi, um estrangeiro que veio ao Brasil. Ele falou, o Brasil não tem povo, ele tem público. O que quer dizer isso, gente? Na independência, né? Na República, a abolição da escravatura, a gente não é protagonista de coisa alguma. Mas está na hora, né, gente? É aquela coisa, vamos mexer o corpinho, né, gente? Agora, vamos ter sabedoria, porque não é para jogar água com o bebê, com a banheira, com tudo junto. Não é para embarcar, pegar a primeira bandeira, e vocês da universidade têm uma coisa que é atribuída, uma fala que é atribuída ao Einstein, que eu acho interessante, que é a seguinte, quem tem o privilégio de conhecer tem o dever de agir. Vocês são privilegiados, não para se achar, não é para ninguém aqui se acham, é para
pior, quem sabe mais tem mais obrigação, tem mais responsabilidade, vai ser menos perdoado se não fizer nada. É desproporcional a responsabilidade que vocês têm. E a responsabilidade passa por não ficar lendo qualquer lixo que põe as mãos. Vamos escolher, vamos analisar diferentes fontes, vamos comparar, vamos usar inteligência, porque não tem nada hoje, aliás, não é de hoje, né? Desde os romanos, depois os nazistas, etc., do que a propaganda disfarçada de notícia. É um clássico da literatura da comunicação, gente. Então, a gente não pode ser mané. Né? Nós não. Né? Vamos usar sabedoria, vamos comparar, vamos ponderar. E precisamos de pontaria. Porque se é para sair que nem doido, então pronto, então fica em casa, numa boa. Tá? O que a gente está precisando é de pontaria. Nós estamos precisando usar o conhecimento crítico. Crítico não no sentido de chato, crítico no sentido de olhar o conjunto. Saiu uma reportagem ontem, que vocês devem ter lido, que a Finlândia finalmente resolveu, um país teve a coragem de começar a tratar das questões e não das disciplinas. A disciplina é uma forma de esquartejar a realidade para que haja pequenos proprietários dos caquinhos, né? E, com isso, quem olha o conjunto, nada de braçada, porque o caquinho da esquerda, que é dono não sei o quê, o caquinho da direita, faz um servicinho para mim, faz um servicinho para mim. Quem olha o conjunto, usa o conhecimento em caquinho em seu benefício. Então, a gente deve começar também na universidade, como a Waverly faz, integrar, olhar o conjunto, olhar de diferentes ângulos e mexer o corpinho. Esse não tem salvação, tem que mexer o corpinho. Márcio, eu sou otimista. Inclusive, ontem eu estava falando sobre esse assunto com meus alunos. Eu acho que a gente tem que também trabalhar com perspectiva, né? Se você for considerar que o Brasil tem, do ponto de vista de história, 50 anos de democracia, nós viemos de regimes autoritários sucessivos, que afastavam a população da tomada de decisões, etc. Nós estamos com democracia há 50 anos. No lapso de história do país, é um pedaço muito pequeno. E esses problemas que nós estamos enfrentando agora não são problemas de agora, são problemas que também nós estamos herdando de regimes autoritários, mas que agora nós temos capacidade de conhecer os problemas, de enfrentá-los e ir adiante, né? Então, o meu otimismo eu não acho que os problemas são pequenos, mas também acho que não são insolúveis, são problemas que são resolvíveis. Como o Renato falou, depende muito de opção, que opção nós vamos tomar, certo? Que cenários existem e que opção a sociedade vai traçar para resolver esses problemas, né? Lembrando que também que nos últimos anos nós começamos a pagar uma dívida social muito grande existente no Brasil. E foi isso se dá recentemente, né? Então, eu sou otimista por conta disso. Eu acho que nós estamos pagando uma dívida social do país, temos mais gente na universidade, está aumentando o número de pessoas na universidade, de pessoas informadas. Os problemas são sérios, os problemas são graves, mas nós temos instituições e formas de resolver os problemas que são formas que estão um pouco ao alcance da nossa mão. Então, é o que o Renato também falou, depende muito de nós, de como é que nós vamos agir, de como é que nós vamos trabalhar, se nós vamos nos indignar se o rio da nossa rua é muito ruim, ou nós vamos achar que aquilo é normal e vamos continuar indo para a praia em Ubatuba, em São Sebastião, e não posso usar meu rio, não posso usar a praia perto de mim, não posso usar Billings, porque ela está poluída, e isso faz parte da normalidade. Então, eu sou otimista porque eu acho que o país tem avançado, acho que essa coisa de você ter democracia permite a gente conhecer os problemas, avançar e enfrentá-los, né? Não estou dizendo que também não estou sendo poliana, né? Tá tudo bem, que legal, não é isso. Eu só estou dizendo que, do ponto de vista da história do país, nós temos condições muito favoráveis para que a sociedade assuma as suas responsabilidades e enfrente esses problemas que a gente apresentou aqui. Bom, eu continuo insistindo na coisa que estamos frente a uma oportunidade única, inclusive pegando essa ideia que o Renato lançou aqui, da gente usar esse momento que a gente está e, de repente, nós que estamos aqui presentes, quem está assistindo aí pela internet, da gente pensar assim, a crise traz oportunidade de reflexão e transformação, né? Eu acho divertido aqui que na mesa saíram um monte de perspectivas e cenários hoje aqui, que, de fato, nos fazem olhar a
a nua e crua realidade, e o quanto, e que o Renato falou faz muito sentido, né? O quanto a gente tem, de fato, sido público, e um público extremamente manipulado, né? De toda essa situação, de todo esse cenário, de todas essas questões internacionais, nacionais, de dominação, de exclusão, e o quanto a gente tem que enfiar o pé agora nessa porta e passar a ser povo. Como é que a gente vai fazer esse processo de civilização, ou de civilidade, ou de emancipação? Né? Então, quer dizer, se algumas dessas coisas que foram faladas aqui na mesa, de fato, tocaram, incomodaram a vocês, eu volto no meu ponto inicial aqui na fala, assim, que a gente não estava aqui para ser doce, acho que a gente está aqui para incomodar. Que é isso, a gente tem andado acomodado, a gente tem vivido uma falsa realidade, que é essa que, lamentavelmente, é muito propagada nos meios de comunicação, seja pela boa política do pão e circo sendo reproduzida no século XXI, né, o que os romanos já usaram lá séculos atrás, hoje em dia se traduz nesses programas assistenciais, um monte de possibilidades de entretenimento ruim e barato, acessível a todos. Então, quer dizer, a gente vive uma letargia política, a gente vive uma cegueira, uma mudez pública, e agora chegou uma hora interessante, né? A gente tem um tema interessante, que é a nossa sobrevivência, que é a manutenção da vida aqui, que é uma questão da justiça social, que é uma questão, enfim, estamos entre pessoas que estão cada vez mais e melhor pensando. Então, vamos pensar juntos, vamos ver como é que a gente se junta para sair dessa, né? E aí trago alguns exemplos assim de coisas que eu tenho vivido na questão do meio social, no meio civil, de questões de pessoas que se incomodaram com várias das coisas que foram discutidas aqui, mas que, ao invés de ficarem como público, têm virado povo cada vez mais de uma forma brava, autônoma, voluntária, aguerrida, corajosa, audaciosa, auspiciosa, que são vários coletivos que têm se organizado, né? O Renato faz parte de um que eu gosto bastante, aí, que é o Curupira, que faz várias provocações interessantes, mas tem vários outros coletivos que surgiram por conta dessa questão socioambiental, ou por causa de questões socioambientais dos últimos, diria aqui, da última década, que tem, por exemplo, uma galera fazendo um mapeamento participativo dos rios da metrópole, que é um movimento chamado Existe Rio em SP, que os caras estão mapeando as nascentes. E outro dia eu vi, inclusive, um cara falando para um dessas pessoas desse coletivo, falou: esconde um mapa, que o mapa vale ouro. Olha que loucura, a gente tem que tornar público o negócio, né? Tem o pessoal da Aliança pela Água, que tanto o Renato quanto eu temos aí estado bastante presentes, que é uma coalizão de ONGs e de INGs, né, que são os indivíduos não governamentais, aí, que tem atuado tanto para entender melhor esse cenário, quanto para não só entender, para ficar verbalizando, intelectualizando o papo, mas como é que a gente parte para o diálogo, como é que a gente parte para as práticas, como é que a gente parte para a educação social, para a educação civil, porque a gente vai ter que entender mais e melhor de tudo isso, porque tudo isso que a gente discutiu aqui diz respeito à nossa condição de vida, à nossa qualidade de vida, né? A gente paga, e não paga pouco em impostos, para ter condições de vida, qualidade de vida, e o que a gente tem menos tido retorno é em relação a isso, né? A gente continua vivendo nessa fantasia das notícias. Tem a galera do Cisterna Já, que é um coletivo que eu também faço parte, assim, que é uma galera que se organizou para multiplicar a ideia da resiliência, né? Então, quer dizer, como é que a gente pode ser mais econômico, mais resiliente, mais autônomo, buscando usar de uma maneira sadia água da chuva para fins não potáveis, mas com muita segurança, com muita clareza, com muita responsabilidade. Tem a galera do Rede das Águas, que eu também faço parte, lá pela SOS Mata Atlântica, que é uma rede de pessoas, né, e aí incluo também a Metodista aí pelo Centro de Sustentabilidade, que são pessoas que estão monitorando rios, entendendo da qualidade do rio do seu bairro, para buscar uma transformação local, para buscar uma articulação local, para mudar a realidade da água no seu território, na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Então, quer dizer, exemplos como esses que eu citei, tem vários. O que a gente tem que ver, que eu também já falei aqui, é que a gente tem que se sentir parte da solução, né? E que todo esse banho de informações aí, que em especial Renato, João Ricardo trouxeram aí, assim, que sirvam de fato para nos mostrar que o cenário existe e que muita coisa tem que ser feita, e vai depender da gente se sentir importante para que essas questões andem, se desenvolvam
e, de fato, nos representem daqui por diante. Se vocês não se sentiram representados em nada do que foi apresentado aqui, é sinal de que a gente, de fato, não é povo. Bom, eu concordo com tudo que foi colocado aqui pela nossa mesa. E eu queria colocar uma coisa a mais, né? Porque eu acho que a crise que nós vivemos hoje é profundamente e principalmente uma crise de educação. Nós não somos educados para viver no mundo que vivemos. Nós não conhecemos os recursos naturais da região que a gente vive. A gente não sabe de onde vem a nossa comida, a gente não sabe de onde vem a nossa água. Nós aceitamos a fragmentação do conhecimento, nós confiamos que existe um especialista para cada área que vai dizer alguma coisa, só que não é da gente unir todas essas informações, só que não é da gente procurar saber o que a gente tem que fazer. Então, essa forma de pensar, essa forma de agir, essa forma de receber o conhecimento, e receber o conhecimento só na cabeça, não receber o conhecimento no coração, e principalmente não passar o conhecimento para as mãos, é uma forma de educação que tem que morrer. É uma forma de educação que tem que acabar. A gente tem que realmente criar, assim, como o Renato passou, como o João passou, Cezinha mostrou, a gente tem conhecimento de sobra. A gente tem cenários montados, a gente tem situações já colocadas. Eles mostraram esses cenários, que eram cenários do começo de 2000 e pouco, coisas que já se sabia há muito tempo, até muito antes disso. Então, o conhecimento existe, certo? Por que esse conhecimento não está se tornando ação? Porque não está se tornando ação na gente também, certo? Qual é a passividade da gente em continuar sendo público? E no que o que a gente espera para o nosso futuro? De repente, assim, eu sei que essa é bem datada, né? Mas a gente já não é mais tão novinho, né, Renata? Que é quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso daí é da década de 60, do Geraldo Vandré, certo? E a gente ainda está esperando acontecer. Então, eu acho que é uma crise de educação. A gente tem que começar a mudar essa forma que a gente trabalha com o que está à nossa disposição. Deixar esse conhecimento sair da nossa cabeça, ir para o nosso coração, porque é o coração, é a emoção, é isso que nos move também, e deixar principalmente esse conhecimento ir para as nossas mãos, certo? Por isso que a gente quer criar esse movimento. Por isso que a gente quer que cada pessoa que saia daqui, que cada pessoa que assiste o vídeo, cada pessoa que está nos nossos campos, aí do Planalto, do Vergueiro, cada pessoa do EAD que vai assistir esse vídeo e que está vendo o material que a gente está disponibilizando, que cada pessoa haja, que cada pessoa mostre o que pode fazer com esse conhecimento. Porque senão, não adianta nada. Mais perguntas? Quem quiser fazer pergunta, vem. Isso, obrigada. Além dos coletivos que você citou, eu queria saber se a prefeitura, na gestão ambiental, tem projetos que a gente possa participar com pesquisa, enfim. Vamos fazer as 3 perguntas, acho que é melhor, né? Porque aí fala o Fernandes e aí a gente responde. Boa noite. Quem levantou, vem aqui na frente. Meu nome é Fernando Pinheiro, sou estudante de engenharia aqui na Universidade Metodista, engenharia ambiental. Eu queria perguntar para o secretário de São Bernardo, do município de São Bernardo, João, até mesmo como representante da Associação de Moradores da Rua Jaciporã. A gente teve algumas reuniões com o João referente a isso. Eu queria saber do João qual a atitude da prefeitura, do município de São Bernardo, com o governo do estado, vai tomar referente aos moradores que moram ao redor da represa, que moram próximo à represa.
Eu vejo que o município não tem a preocupação de chegar nesse local e orientar para não haver mais invasão, orientar as crianças para não jogar lixo na represa ou próxima à represa, né? Orientar a sociedade a fazer coleta seletiva. Só que nada disso acontece no nosso bairro, na nossa rua, que como a gente mora lá, a gente observa. Às vezes o fiscal chega lá, em vez de orientar, ele multa. Ele aplica uma multa, e a multa é pesada. Aí eu recebi 2 multas. Então, João, eu quero te fazer uma pergunta, saber qual atitude a prefeitura vai tomar daqui para frente, referente a essas moradias que ficam próximos à represa. Eu acho que tem mais uma pessoa que levantou a mão aí atrás. Aí, já está aqui. Bom, boa noite. Meu nome é Douglas, faço economia e a gente está fazendo um projeto no nosso curso sobre a economia de água, sobre a conscientização das pessoas de economizar água. E a gente viu que foi falado bastante sobre o que está acontecendo agora. Inclusive, eu não estava no começo, mas o meu grupo estava ali me atualizando, e foi falado sobre isso, e eu queria saber como isso pode ser feito, como fazer a sociedade entender. Que foi falado que, não sei se é um choque, se é conscientização aos poucos, se é realmente a multa que estão cobrando agora na água para fazer o pessoal entender. Eu queria saber como isso pode ser feito. Obrigado. A prefeitura tem vários projetos de gestão ambiental, alguns, inclusive, aqui com a universidade, né? O mais recente, nós, junto com a universidade, está fazendo parte de um prêmio de sustentabilidade que nós estamos lançando para a cidade. A universidade é parceira e faz parte da comissão avaliadora. Nós queremos trabalhar, ao invés de ficar só trabalhando no comando e controle, na fiscalização e na multa, né? Nós queremos estimular as empresas de São Bernardo a trabalhar com as questões de sustentabilidade. E esse ano nós lançamos um prêmio, o Metodista faz parte, e o prêmio vai premiar empresas ou entidades da sociedade civil que tenham práticas de, motivos óbvios, né? Práticas de redução de consumo de água ou de uso sustentável de água, né? Então, esse é uma das atividades que nós temos em parceria com o Metodista. Nós temos lá um cardápio de ações de fiscalização, de educação ambiental, de fomento a atividades compatíveis na represa, que já estão em andamento. E aí eu convido, se a Metodista quiser conhecer isso com mais calma, a gente pode combinar de vir aqui apresentar para os alunos, para a universidade, o cardápio de atividades que a gente tem, até visualizar que tipo de atividades a própria universidade pode fazer conosco, pode nos ajudar, né? Nós temos lá alguns ex-alunos da Metodista. Recentemente contratamos uma pessoa indicada pela professora Waverly, que está indo muito bem, né? Não sei se as pessoas conhecem, tá um profissional de muito boa qualidade. Então, enfim, nós podemos combinar isso se for interesse da Metodista. Desculpa o seu nome? Fernandes? Fernandes. Fernandes trouxe aqui um problema, que é um problema muito sério, que é um problema de ocupação irregular em áreas protegidas, né? A comunidade que ele falou é uma comunidade que se instalou numa área irregular, numa área que não poderia se instalou há vários anos, e a ação da prefeitura lá tem sido no sentido de impedir com que essa ocupação se desenvolva, se alastre, né? Essa é a parte ruim do meu trabalho, né? Uma parte ruim do meu trabalho é impedir com que novos moradores se instalem ao redor do reservatório, ao redor da represa Billings, e deteriorem a qualidade da represa Billings. Nesse caso do meu trabalho, e aí dói, né? É muito desagradável, mas nesse caso não tem conversa, não tem educação, não tem papo, tem ação firme para evitar que a ocupação se dê. Porque cada ocupação irregular que se dá ao redor da área de mananciais compromete o pouco de água que nós temos disponível para beber. É uma situação muito ruim, porque a gente lida com população que foi afastada dos grandes centros da cidade, onde existe infraestrutura. Ninguém vai morar num local que não tem infraestrutura porque quer, vai morar lá porque é o que restou do ponto de vista de capacidade econômica das pessoas pagarem. Só que a minha ação, a minha obrigação é evitar com que essa ocupação ocorra. Nesse caso,
É pouca conversa e muito comando e controle, muita fiscalização, muita multa, muita ação demolitória que a gente entra na justiça para evitar com que essas ocupações se alastrem. Isso para o que a gente consegue pegar no início, certo? São Bernardo tem uma série de ocupações que já existiam há muitos anos e que São Bernardo tem tratado na lógica de tentar regularizar do ponto de vista urbanístico e sanitário essas ocupações. Então, a legislação hoje permite que algumas ocupações muito grandes que existem em São Bernardo e no resto do ABC, essas ocupações podem ser regularizadas desde que haja investimentos, principalmente de urbanização e saneamento básico. São Bernardo tem feito isso com muita agressividade, porque nos últimos anos nós temos tido muito recursos do governo federal, do PAC, para financiar essas obras, né? Então, uma parte de resolver o problema do uso inadequado e do comprometimento dos mananciais é exatamente tentar tratar as comunidades que já existem nesses locais, onde a gente não tem mais capacidade de remover a população, e é importante as pessoas saberem, o Renato talvez possa até me dar um número melhor, mas nós tínhamos estimativas que ao redor das áreas de proteção de mananciais da região metropolitana nós tínhamos 1.200.000 pessoas morando, era isso? Bem mais hoje. 1 milhão de pessoas. Então, não tem política que retire 1 milhão de pessoas de áreas onde elas não deveriam ter se instalado. Não é que é compatível. Era incompatível, a política pública falhou, 1 milhão de pessoas se instalaram lá. O que eu faço? Eu tiro 1 milhão de pessoas? Não consigo tirar. Então, a política tem sido de tentar, o máximo possível, retirar os esgotos que essas pessoas produzem para que eles não cheguem à represa. Entretanto, a nossa ação é impedir com que novas ocupações se deem. E aí, como eu falei para vocês, é a parte dolorosa do trabalho, que é a parte de criar problema para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? No caso da Prefeitura de São Bernardo, repito, temos um programa muito avançado de regularização de parte dessas comunidades. Agora, algumas dessas comunidades realmente elas não têm jeito, elas precisarão ser objeto de remoção no futuro e é com essa lógica que trabalhamos. Então, infelizmente, em muitas medidas, a nossa ação é de fiscalização e de controlar essas ocupações. Eu quero só contar um caso rapidíssimo aqui, que essa ocupação irregular não é privilégio de população, né, de moradores de baixa renda que vão lá morar nesses locais. No ano passado, nós temos aqui em São Bernardo, uma das ferramentas que a gente tem para fiscalização é voo de helicóptero, porque o helicóptero permite que a gente sobrevoe a área, então, em alguns momentos você passa por terra e não vê uma ocupação, mas de helicóptero você vê. E esses voos são semanais, mas no ano passado nós ficamos um período sem voos por problemas de falta de teto, etc. Ficamos quase um mês sem voar. E aí, quando fomos voar sobre a represa, sobre a área de produção de mananciais, percebemos 2 grandes estacionamentos de carro, numa região aqui que a gente chama de pós-balsa, né? Um tinha uns 200 carros estacionados e outro tinha uns 150. Que diabo é isso? Fomos lá, né? Carro, fomos lá ver o que era aqueles 2 estacionamentos de carro. Fiscalização foi por cima, viu, fomos lá. Bom dia, cadê a licença? Não tenho licença. Como é que o senhor se instalou? O senhor removeu árvore? O que é isso? Isso aqui é um depósito de carro. Sim, eu estou vendo, é carro, né? Carro velho, carro abandonado. Mas de quem que é esse depósito? Da Polícia Civil. Como da Polícia Civil? A Polícia Civil apreendia carros nas suas operações, carros roubados, etc. A Polícia Civil do Estado tem um contrato terceirizado que ela precisa guardar esses carros, certo? Então, o terceirizado dele começou a colocar carro num terreno em área de produção de mananciais. Então, só para vocês terem um exemplo, o problema não é só a população de baixa renda, o problema é, inclusive, o Estado, que estava pagando para um terceirizado estacionar carro roubado, carro vazando óleo, carro com todos os tipos de problemas numa área protegida onde isso não poderia ocorrer, né? Então, tem aqui um trabalho diuturno de fiscalização que a gente tem que fazer, porque aí não tem jeito. A gente conversa, explica, faz educação ambiental, mas é bom ter né? Com todo respeito, é bom ter uma flor numa mão e um porrete na outra, porque tem conversa que não tem muita, né? Não dá para conversar, você tem que agir. Então, a gente multa, sim,
e, infelizmente, temos que fazer isso. Multa, entra na justiça para pedir ação demolitória, demole casa inadequada, né? Se isso tivesse sido feito há 30 anos atrás, a gente talvez estivesse numa situação melhor, né? Hoje a gente tem que enfrentar esse problema. O Douglas perguntou sobre conscientização do uso da água. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, e nós temos cobrado muito do governo do Estado. Cadê o Douglas? Douglas está aí? Viu, Douglas? Nós julgamos que o governo do Estado está sendo leniente na comunicação com a sociedade. A sociedade ainda não está informada claramente do tamanho da crise que nós estamos enfrentando. Então, nós temos cobrado muito do governo que gaste dinheiro com comunicação, mas que gaste informando claramente. Informar claramente é o seguinte: amigão, vai acabar a água. As pessoas têm que entender isso, né? O governo do Estado pediu para as prefeituras fazerem multas para quem usa vassoura hidráulica, né, para quem usa água inadequadamente. A nossa resposta é o seguinte: faremos isso depois que o Estado fizer uma campanha de massa e explicar o que está acontecendo. Porque antes disso, é sacanagem eu multar o pobre coitado. O cara não precisava fazer isso, tá certo? Mas não vai resolver o problema. O problema que se resolve agora é ter campanha de massa esclarecendo o risco que nós estamos passando de desabastecimento. Certo? Então, acho que é isso. Agora, a universidade, ela tem um papel importante também nisso, principalmente na comunidade, nas adjacências onde a universidade atua, né? Então, acho que a universidade poderia começar a pensar em programas, em propostas, inclusive apresentar para a prefeitura algumas sugestões de fazer algumas ações conjuntas. Isso nós estamos absolutamente abertos a fazer, né? Então, podemos fazer isso. E quando a gente falava aqui, que eu falava do utilitarismo, que a gente trata os rios e as águas, né? Eu estava pensando aqui, puxa, que legal seria se cada universidade, se cada centro comunitário adotasse, e não é adotar de ficar lá cuidando filantropicamente, mas adotasse um determinado rio, um determinado riacho da cidade e ficasse perturbando a prefeitura e a Sabesp para tratar adequadamente aquele rio, aquele riacho, né? Vamos pensar que a metodista escolhe um riozinho aqui perto e fala: esse rio é nosso e nós vamos perturbar as autoridades. Não estou dizendo para vocês fazerem, mas estou dizendo o seguinte: nós vamos perturbar as autoridades para que as autoridades tratem melhor esse rio, plantem, despoluam, etc. Isso ajuda, você vai criando o movimento que a professora Waverly estava dizendo aqui. E sabe por quê, Douglas? Porque a demanda que chega para a prefeitura, e o Cezinha estava lembrando aqui, a demanda que chega lá para o prefeito é: vamos tapar o rio? Que tal a gente tapar o rio e fazer uma avenida em cima do rio? A sociedade pede isso para nós. O morador, quem mora perto do rio, pede isso: tapa o rio para a gente. Agora, eles pedem para tapar o rio por quê? Porque o rio tem barata, tem rato, porque o rio está poluído, certo? Então, a solução não é despoluir o rio, a solução é esconder o rio, esconde o problema, né? Então, só para vocês entenderem, essa é a demanda que chega cotidianamente para a prefeitura. Vem aqui, limpa o mato, né? Limpa o mato do rio. Mas como o mato do rio? É a vegetação que está se regenerando, né? Um outro paralelo interessante é remova a minha árvore. Por que remova a sua árvore? Porque cai folha. Não, pera, mas cai folha. Ou eu removo a lei da gravidade, que impede com que a folha caia, ou não vou resolver o problema, não vou tirar a sua árvore porque cai folha. Ela faz sombra. Sim, ela faz sombra, ela foi feita para isso, certo? Só para vocês entenderem que a prefeitura, por exemplo, é demandada com essas questões, que são questões de senso comum. Por isso que eu acho que a universidade ela tem um papel no sentido de talvez adotar um rio, talvez adotar um determinado conjunto de árvores e ajudar a esclarecer a população sobre os benefícios ambientais que a árvore, que o rio, que a vegetação propiciam para a gente. Certo? Então, acho que vocês têm aqui, primeiro, um grande leque de atuação, e estou dando de barato que tem na prefeitura um parceiro para discutir algumas ações que a gente possa fazer juntos, tá certo? Tudo bem? A gente já tem 3 rios adotados, viu? Nós estamos monitorando a qualidade de 3 rios aqui próximos, tá certo? Aí Cezinha está junto com a gente nisso também, né? Bom, isso é uma coisa, né? A gente já começou, inclusive, para o pessoal dos outros cursos aí, se tiver interesse em conhecer mais e melhor este projeto, né? O Centro de Sustentabilidade está aí, né? Tem pessoas dos grupos de monitoramento na plateia, mas, né, para o pessoal que está interessado em conhecer como é que já funciona isso, até pegando a provocação do João Ricardo aqui, eu acho assim que é uma das maneiras que a gente tem
de começar a entender mais e melhor de onde vem a água, né, de onde vem o nosso rio, que questões de saneamento estão sendo tratadas, que riscos ele está oferecendo para a gente, até para a gente começar pouco a pouco nas comunidades a mudar essa visão que o João acabou de passar. Isso é a coisa mais comum que tem, vocês sabem disso, quantas pessoas não reclamam da árvore, do cheiro do rio, e quantas pessoas vocês já não viram nas últimas campanhas políticas fazendo propaganda em cima de botar a avenida em cima do rio, porque a mobilidade é uma coisa que tem nos incomodado. O rio sujo, a doença transmitida pela água, não. Então, talvez seja, o que eu falei, uma oportunidade para a gente começar a mudar o foco da sociedade, né? Falar, pô, a água ia ser muito mais legal se estivesse limpa no nosso território, se ela fosse útil, e ela pode ser. Né? Então, quer dizer, mas depende da gente botar isso como nossa pauta pública. Né? Eleger pessoas que tenham essa plataforma e cobrar do poder público, ou melhor, mais do que cobrar, participar junto ao poder público dessas decisões, desses projetos, ajudando a mostrar que trabalho tem que ser feito, mas não o trabalho tosco que a gente tem vivido, que é empurrar a sujeira para baixo do tapete, é continuar degradando a natureza e exterminando as nossas condições de manutenção de vida aqui. Algumas coisas que eu fiquei pensando sobre a questão de projetos, né, e aí talvez até já respondendo as duas perguntas, não a do Fernandes, né, que acho que João Ricardo que já colocou uma questão legal aqui, mas a gente tem vários, como já falei há pouco, vários coletivos, vários grupos se formando para discutir a questão da água. Então, por exemplo, destacaria para vocês aí, já falei, tem vários grupos voluntários rolando, né? A própria SOS tem um grupo de voluntários que faz um monte de atuações. Tem a questão de uma rede que surgiu aí, buscando essas áreas verdes remanescentes na metrópole, chamada Rede Novos Parques, que é uma galera assim que está mapeando onde é que estão as áreas verdes, até por uma questão de congelamento dessas áreas. No município de São Paulo, a gente está revendo o plano diretor, a gente está exatamente agora no momento de fazer o zoneamento ligado ao plano diretor, e a gente vai ter uma briga ferrenha daqui para frente. Tivemos uma reunião na Câmara Municipal lá de São Paulo hoje, de que essa Rede Novos Parques, mais a Frente Parlamentar pela Sustentabilidade, vai pedir com que todas essas áreas que a gente está mapeando, que são ou remanescentes de áreas, ou terrenos baldios, terrenos públicos que estão lá sem uso, sejam gravados como ZEPAM, que é Zona Especial de Proteção Ambiental. Ou seja, você gravou como ZEPAM, você congela o uso. A especulação imobiliária vai ficar doida com a gente, mas azar, a gente quer área verde na cidade. Então, esse tipo de articulação rola em vários municípios, em várias instâncias. Outra coisa, tem um coletivo chamado Bora Plantar, que é uma galera que está mandando pau em ocupar áreas de mananciais para botar árvore no chão, para recompor mata ciliar. Então, uma maneira da gente também apoiar, também entrar junto. Tem a galera aqui super pertinho, brigando na Billings pelo Parque dos Búfalos, ali no Jardim Apurá. Pô, precisa de super apoio para plantar árvore, para brigar com a Prefeitura de São Paulo, com o governo do Estado, para preservar só uma área do tamanho do Parque do Ibirapuera, aqui na beirada da represa, em que o prefeito de São Paulo quer botar no lugar do parque, ele quer botar 193 prédios populares nesse mesmo terreno, sendo que a gente tem um monte de outros terrenos que poderiam receber essas construções, mas a gente está numa queda de braço. Então, quer dizer, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né? Com relação à economia de água, acho assim super legal, várias iniciativas que estão rolando, tanto de educação quanto de instalação de equipamentos econômicos. Já falei da galera do Cisterna Já, tem a galera dos permacultores urbanos, que é uma galera que está fazendo tratamento de esgoto popular em um monte de comunidade, que tem ensinado a galera a fazer reutilização direta de água para fins não potáveis. E uma outra coisa super interessante, pensando nessa coisa como o João Ricardo mencionou aqui, de que a gente deveria ter do poder público estadual, uma comunicação clara, transparente sobre a crise, mas mais do que uma comunicação clara e transparente sobre a crise, uma comunicação clara e transparente sobre a crise e que também nos ensine a como é que a gente vai sobreviver se o bicho pegar como está parecendo que vai pegar nos próximos meses sem R, né? Que é quando para de chover, os mananciais estão todos exauridos e aí a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer para sobreviver. O movimento Aliança pela Água lançou, no dia 22, que foi o dia da água, lançou um manual chamado Manual de Sobrevivência à Crise, que é muito louco, porque assim, eles elencaram um monte de práticas, né? Waverly, inclusive, publicou, né? Já tá no site. Qual site, Waverly?
fonte de mudanças está lá, que assim, ensinando um monte de sacadas e soluções para a gente manter a eficiência da nossa limpeza, da nossa vida cotidiana, só que assim, usando um mínimo de água. Então, como é que estratégias que a gente faz, inclusive pensando nisso, na questão da manutenção dos mananciais, da economia popular, não precisam ser dicas de crise, podem ser dicas cotidianas, basta a gente querer adotar novas práticas, a gente estar aberto a ser parte da solução. Então, quer dizer, tem um bando de coisa que a gente pode fazer, tanto para ver a questão de economia, para participar de movimentos, para dialogar com o poder público, para repensar a nossa comunidade. Então, assim, tá bastante propício, né? Assim, acho que tem bastante coisa por ser feita aqui na metrópole, em outras regiões do Brasil, até porque a escassez não está limitada só aqui à metrópole de São Paulo. O Sudeste inteiro está anunciando essa questão, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais também estão no bico quando se trata da questão de abastecimento público e estão devendo muito quando se trata da questão saneamento, né? Ou seja, estamos com a conta muito desequilibrada, estamos precisando, mais do que urgente, nos unir para ver como é que a gente vai estabelecer novos rumos aí para essa discussão e para essa temática, certo? Anotei 3 coisinhas aqui, aliás 4, rapidinho. A primeira é o seguinte, boa parte de nós pagamos a tarifa de esgotos, aliás, a totalidade, mas esse serviço não é prestado plenamente, né? É só para afastar. Já que os acionistas da empresa em Nova York recebem dividendos, né, e recebem mais informações que nós, porque os relatórios gerenciais que são oferecidos por lei de comercial, tratado comercial, para eles, a informação é muito mais detalhada. Quando eu quero saber alguma coisa, eu vou atrás desses relatórios gerenciais para os investidores. Agora, o cidadão e o consumidor e o cliente, necas e pitibiriba. Então, nós precisamos nos considerar, no mínimo, clientes. Mínimo, não é cidadania, é cliente. No mínimo, né? Cidadania é outra estatura. E pedir ressarcimento. Por quê? O maior comprometimento, o maior consumo de água é pela sua poluição. Esse é o maior consumo. Olha que strike que eu fiz aqui. Esse é o maior consumo. A gente paga por algo que não recebe. E isso que não é feito com os esgotos, vira lucro. Porque eu não gastei, vira lucro. Eu pago o dividendo. Gente, final do ano passado, quando foi proposta a sobretaxa para quem consumia mais, as ações subiram. Gente, como assim? Que isso? Que isso? Né? E ainda a gente acredita em mercado para regular e nos salvar para alguma coisa, nem as grandes corporações acreditam. Então a minha sugestão, eu perguntei para a Waverly se o pessoal da Faculdade de Direito pode não estar aqui, mas está engajado, vamos pedir essa grana de volta? Vamos. Aí a gente aplica em tudo o que eles estão falando, que é necessário, que eu concordo. Né? Aí nós vamos usar esse dinheiro, vamos fazer um fundo social, pessoal, aí vamos fazer plantios. Né? Outra coisa está ligada a isso é o seguinte, quem aqui sabe qual é a água segura para beber hoje? Dá para levantar a mão? Ô, gente, vocês não estão cooperando comigo hoje, né? Não, na boa. Quem sabe qual é a água segura para beber hoje? Segura na mão de Deus e bebe, né? Então, é o seguinte, não é admissível que a gente pague alguém para tomar conta de algo, no caso, um governante, que não nos dá a menor informação sobre qual delas eu posso beber. Gente, como assim? Sabendo que hoje a gente bebe uma tabela periódica inteira, e mais os compostos que não estão. E qual é o mal disso? O mal disso assim, são teratogênicos, mutagênicos, carcinogênicos, todos os gênicos que vocês podem imaginar, menos o higiênico. Então,
Nós precisamos, e estamos comprometendo gerações. Mutagênico, gente, não é daqui a pouco, né? Fora os hormônios, quando eu bebo água eu já me sinto outro, né? Então, a gente precisa ir para cima disso, como cidadãos, defensoria pública, vamos fazer processo, vamos pedir essa grana, porque os caras lá de Nova York pedem não, mandam. Então, se é para ter uma empresa privada, prefiro logo uma empresa privada. Se vai ter empresa pública, eu prefiro empresa pública. Mas nós vamos ficar nesse dublê que não é isso nem aquilo, finge que é uma coisa, mas é outra. Tira, põe logo. Então, vamos botar uma empresa privada? Então, vou fazer um contrato bacana. Você precisa fazer isto, e eu te pago por isto, e eu vou fiscalizar isto, e se não cumprir, vai acontecer isto. E não essa geleia, essa meleca, que ora é pública, ora é privada, quando interessa para a eleição é público, quando interessa para o comércio é privada, e não atende a gente, fica só nessa geleia. Assume, desce do muro. Como assim? Não é? Então, eu acho que é uma concorrência desleal para as empresas privadas ter uma empresa assim, né? É desleal, pensando capital mesmo. E é uma sacanagem com o cidadão agir desse jeito. Então, proposta concreta, vamos pedir o ressarcimento da grana. E é fácil fazer com o traçador para saber onde é que está indo, aí juntando com a proposta aqui, o cocô para o corguinho. Vamos ver o traçador. Você paga a tarifa? Pago. Está indo para lá? Está azul ali no... então, está azul. Então o seu caso também, azul. Tá? E aí vamos buscar a grana, puxar a capivara de quanto foi pago, né? Tirar a média e ripa, mas não em cima do Estado, em cima de pessoas físicas. Porque o Estado, quem vai pagar é a gente. Ou então, cortar essa parte de lucro, que é fictícia. Eu não posso confundir faturamento com lucro, é básico. Me ajuda os economistas. Não é a mesma coisa. Faturamento não é lucro. Faturamento é o que ainda vou ter que aplicar em várias coisas e, se sobrar, é lucro. E a última coisa é, gente, plantar em casa, qualquer coisa, é lucro. Qualquer telhadinho, qualquer beiradinha. Eu vejo, às vezes, as pessoas com ódio tentando tirar uma tiririca da frestinha da parede, quase demolindo a parede para tirar. Vamos parar de ter nojo de vegetação, gente. Terreno baldio, rato não come grama, não come vegetação. Ele come o lixo que a gente joga. E eu posso cobrir a minha casa de vegetação, tá? Tem soluções fantásticas, deixar a casa linda, fresca, arejada, com passarinho, não sei o quê. Só botando trepadeira, não tem espaço? Trepadeira, genial, não precisa nem pintar mais. Conforto térmico, filtro de poluição, atenuação de ruído, é tudo. O ecossistema, a gente tem que parar de ter nojo, porque senão é suicídio, né? Como bem disseram eles. Eu morro, e eu sou feito de água. Vamos botar a água que existe em nós para conversar com a água dos outros, né? A minha água conversa com a tua com a dele, a gente é muito mais que isso e a gente pode ir em frente, né? Essa é a minha opinião. Bom, só para colocar só mais uma coisinha, assim, nesse site que a gente criou, que está no portal da Metodista, então é o www.metodista.br/fonte de mudanças, só que mudanças é mudancas, né? Na verdade, não tem o C cedilha, né? Nesse site a gente está fazendo, já é uma mudança. A gente está fazendo o upload de um mundo de material. E não só dos materiais, como também a gente está gravando todas as coisas que nós estamos fazendo aqui dentro da Metodista. Porque não é uma coisa da gente apontar o dedo e falar, precisa ser feito. A gente tem que fazer também. Então, vocês podem acessar o site, tem ali, já está começando, já tem 2 vídeos, a gente vai gravar durante a semana mais,
Como é que a gente está diminuindo o uso de água no banheiro? O Fernandes está envolvido nisso também, né, Fernandes? Como que a gente está diminuindo a vazão de água nas pias dos banheiros e tudo mais? Como que a gente está substituindo iluminação dentro da universidade? Vai ter como que a gente está usando cisterna, a gente tem cisternas preparadas em alguns campos, mais no Vergueiro, mais do que aqui, mas aqui também tem alguma coisa. Então, quais são as ações que a própria universidade está fazendo para diminuir o seu consumo de água? Nós vamos ter um reloginho com o nosso consumo de água, para a gente estar acompanhando, todos nós estarmos acompanhando as nossas ações, tá certo? E vendo no que se está dando resultado ou não. E a gente está constantemente, aí a nossa equipe da diretoria de comunicação está constantemente alimentando também o site com informações, certo? E a gente está fazendo essa busca e também com o conhecimento gerado dentro da própria universidade, certo? Então, tem muitas dicas de economia de água. Eu sei que o pessoal da DICOM, a gente fez um monte de dicas, né, pessoal? E aí eles estão agora colocando uma a uma, nós vamos fazer pequenos vídeos e ter esse material disponibilizado, tá? Então, dá uma olhadinha no nosso site. Mas mais do que o conhecimento que a gente está colocando, a gente também quer ter de vocês as ações que vocês estão fazendo, certo? Por isso é muito importante, isso não é uma via de mão única, tem que ser uma via de mãos múltiplas, não vamos falar em mãos duplas, né? Para que todo mundo possa colocar. E assim, a gente também está colocando de tudo que a gente acha que é bom, né? Então, a gente está unindo, né? Então, é hora de dar a mão, então estamos unindo. Um monte de coisa que a gente tem junto com a prefeitura, o João brincou que a gente está em que estágio agora, João? Não. A gente já passou do estágio de ficando, já estamos namorando sério, é isso? É. E quem sabe a coisa vai caminhando, certo? Então, a gente tem uma série de propostas em conjunto com a prefeitura. Gabriela, que é diretora, está sempre aqui. Nós temos uma série de trabalhos junto com o SOS Mata Atlântica de muitos anos, né, Cezinha? Que a gente vem trabalhando nessa questão dos rios. E o Renato, né? A gente está sempre namorando também o Renato, né, Renato? Pra gente, Renato está do outro lado da bacia, né? Certo? Da Billings, ali em São Paulo, mas parte da bacia, né? A gente manda para Billings, né? E aí a gente já tem até conversado, umas conversas antigas de algumas coisas que a gente pode fazer em conjunto. Bom, eu acredito que a gente tenha dado conta aí das perguntas, agradeço a presença de toda a mesa. Eu gostaria de passar à mão de cada um de vocês uma pequena lembrança desse dia, Renato. Imagina. É simples, mas deixa eu ver aqui, porque aí João, Cezinha. Agradecer muito a presença de vocês. Professora Vera, quer fazer um encerramento formal, falar alguma coisa aqui para a gente? Não? Agradecer a presença de todos vocês e dizer que a gente começa um movimento, certo? Que a gente espera que, como esse símbolo, esses círculos concêntricos, que ele vá alcançando cada vez mais gente e que todos nós possamos estar mobilizados, entendendo o que está acontecendo com a gente e agindo. Tá? Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos à mesa.